Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, Valéria, João, nossos irmãos. Primeiro, hoje eu vou, aliás, por respeito, a gente vê cumprimentar primeiro até os nossos irmãos desencarnados, né? Então, boa noite, boas-vindas aos nossos irmãos desencarnados, mesmo porque os encarnados, tirando nós três, ainda não chegaram. Daqui a pouco eles devem chegar, ou estão ocupados, e depois vão assistir a gravação. Sejam todos muito bem-vindos, né? Aí, Valéria, é contigo. Tá bom. Boa noite a todos, querida Francisca, querido João. Boa noite a todos que vierem nos assistir mais tarde. É uma satisfação estar aqui de novo. Muito obrigada. Aí, João, acho que João caiu. Sim. Eu acho que a conexão dele caiu. Enquanto o João não chega para cumprimentar, já chegou. Ele, quando cai de um lado, ele vem por outro. João é o anjo guarda mesmo. Boa noite a todos. Boa noite, Francisca. Boa noite, Valéria. Boa noite a todos que nos acompanham pelo YouTube. Saudações fraternas. Sejam todos bem-vindos para mais essa sessão de estudos edificantes. Gente, então, aqui estamos nós, né? Mais uma quinta-feira, Pai, não, eu gosto mais como Jesus dizia, o nosso Pai, permitindo nossa presença aqui de uma forma assim, de gratidão nossa mesmo, né? E assim, colocando, nós somos um grupo de estudo, não só nós três, né? Nós temos outros irmãos que saem construindo, contribuindo, né, para que a gente consiga estudar juntos, levar outras pessoas depois, pela gravação no YouTube, a estudar, né? E a difusão da doutrina. Mas por que isso? Porque vocês acham que a doutrina espírita é a única que vai permitir a nossa evolução? De forma alguma nós pensamos isso, né? Tem pessoas que não têm, às vezes, não estão ligadas a nenhuma denominação, e elas têm um nível de espiritualidade que a gente percebe mais elevado que o nosso.
Não, não é isso que nós estamos querendo dizer. Nós estamos querendo dizer que nós abraçamos essa doutrina, estudamos há bastante tempo sobre seus princípios, postulados, né? E achamos tão importante que nós decidimos contribuir com a obra da criação do Pai também, não só por esse meio, mas procurando divulgar a doutrina para que outras pessoas conheçam, avaliem se é bom para elas, né? Para nós, com certeza, é uma bênção, é uma bênção. É só gratidão ao nosso Pai mesmo, né? Então, quem quiser, vem. Então, nós estamos na web rádio Cristo Consolador. É uma rádio que tem como base a doutrina espírita. Nós não fugimos dela. Tudo que nós vamos falar não é um conhecimento construído por nós, não. Como o seu Milan repetia, e eu gravei essa frase, o século XIX passou e nós recebemos de herança esse conhecimento, né? Essa codificação da doutrina. Então, somos gratos. E por estarmos numa rádio espírita, nós temos por hábito sempre fazermos, quando é um estudo marrom, uma ambientação, uma prece de abertura e a leitura e comentário de um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lembrando ainda que a doutrina espírita ela se assenta, né? Ela tem como alicerce, como base, as leis divinas do nosso Pai, de Deus, né? E do Mestre Jesus. Então, é isso. Nós falamos sobre isso, apenas sobre isso. Então, nós vamos, antes de começar a prece, até dar um alô, que a Carmen estudiosa, meu Deus, ela é estudiosa, ela tem uma inquietação que você está raciocinando aqui, ela já vem com uma pergunta mais adiante, deixa todo mundo enlouquecido, correndo atrás de livro. Essa é a nossa querida Carmen. Brevemente ela estará aqui conosco. E ela está dizendo, boa noite a todos os presentes na noite de hoje. Todos, encarnados e desencarnados. Que sejamos todos abençoados. Ah, que bom, você está aí, Carmen, mandando essa vibração tão boa para todos nós, né? Importante. Então, vamos ao trabalho, só lembrando, esse programa está escrito aqui embaixo. Ele tem como título Conhecendo o Espiritismo. E ele tem como base uma obra da FEB, Federação Espírita Brasileira. E essa obra é o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. São 3 tomos, nós estamos no módulo 4 do primeiro. Então, nós vamos começar com a nossa ambientação, e quem vai fazer para nós é João Santana. Mais uma vez, boa noite a todos, graças a Deus e a Jesus. A ambientação de hoje é do livro Vigiai e Orai, ditado pelo irmão José, e a psicografia de Carlos Bacelli. E o título é Prece de Todo Dia. Senhor,
concede-me a consciência dos meus muitos erros. Não me consintas viver iludido a meu próprio respeito. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem eu sou. Que eu consiga, mais do que os outros, detectar as fragilidades que me são comuns. Dá-me a tua força para que eu possa superar, a tua luz para não caminhar nas trevas, a tua paz na luta que me aflige. Que eu seja sempre sincero em meus propósitos e humilde em minhas atitudes, verdadeiro em minhas palavras e fiel aos meus compromissos. Senhor, não me deixes entregue à invigilância e ao assédio. Ser meu abrigo e a minha inspiração. Assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Essa prece aqui ela é de uma humildade fora do comum, né? Então nós temos que ser realmente muito humildes. É um teste a nossa humildade nesse pedido aqui, né? E o restante ela já fala por si só, né? Entendeu? É uma prece realmente que nós deveríamos fazer todos os dias de manhã antes de sair para nossas atividades. Né? Mas é isso. Então, muito a profunda. Prece foi muito profunda. Ela é bem simples, né? Ela é bem simples, né? Aliás, toda a prece é simples, né? É uma coisa muito simples, né? Mas e ela é profunda, realmente. É simples e profunda, né? Como você disse, né, Francisco? Mas você colocou uma palavra importante, a questão da humildade, né? De nós reconhecermos que somos falhos, somos pequenos, ainda temos muito para caminhar. Eu acho que você usou a palavra-chave. Só quem consegue ter essa humildade vai pedir isso ao Pai. Né? É livro de cabeceira, né? Muito profundo. E tem aqui um parágrafo aqui que diz assim também que eu gostei, que eu achei muito interessante também. Não me consintas viver iludido a meu próprio respeito, né? E que eu tenha suficiente lucidez para saber quem eu sou e corrigir as nossas falhas. Consciência, né, do autoconhecimento. Ser consciente do autoconhecimento, né? Você saber quem você, como a Francisca falou, que a gente representa, né? Na verdade, quantos somos ainda imperfeitos, né? E também tem outra aqui também, ó, que eu consiga, mais que os outros, detectar as fragilidades que me são comuns, né? A gente fazer aquela autoanálise, né? E corrigir os nossos erros. Não ter difícil, medo, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Não ter medo, né? É verdade. Saber quais são os nossos defeitos. Né? João, eu lembrei, eu tenho por hábito, na prece de abertura, pedir para que cada um consiga, né, ver como você acabou de ler, não digo com essas palavras, que cada um consiga perceber em que ponto do estudo nós temos que parar e ver, não, aqui eu tenho fragilidade, eu tenho que cuidar mais, ter mais atenção. Né? Olha, João, já está batizado o livro do projeto lá do Lar de Francisco, né? Dos nossos lá moradores idosos, que assim seja. Então, vamos juntos fazer a nossa prece de abertura. Né? Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz. Deus, Pai de infinito amor,
misericórdia e justiça, Senhor de nossas vidas. Jesus, mestre do amor, da paz, mestre da luz, mestre do caminho, da verdade e da vida, toda a espiritualidade de luz que dirige a doutrina espírita, que dirige, que zela por todas as casas espíritas, estejam elas onde estiverem, que elas recebam suas bênçãos, nossos mentores e guias espirituais. Gratidão por aqui estarmos, gratidão pela saúde, pelo discernimento, pela motivação. Agradecidos e na certeza de que teremos a proteção para que cada um, como foi dito na ambientação, consiga e por intuição ou por inspiração, né, e percebendo cada um suas fragilidades e sobre elas exercer um trabalho mais constante, mais firme. E assim, Pai, pedimos tua permissão para iniciarmos o estudo desta quinta-feira. Graças a Deus, e Valéria vem lendo, então, o Evangelho para a gente. Tá bom. Olha, então eu vou fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. É o terceiro livro dos livros básicos da codificação, né, de Kardec. Estamos no capítulo 5, estamos estudando de maneira sequencial, fazendo a leitura de maneira sequencial do Evangelho. Estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições, item 5. A lei humana atinge certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofre a consequência do que fez. Mas a lei não alcança nem pode alcançar todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade e não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, nenhuma infração da lei que não acarrete consequências forçosas e inevitáveis. Daí se segue que, nas pequenas coisas, como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Esse primeiro parágrafo aqui, eu vou fazer as explicações assim, do meu entendimento aos poucos, né? Esse primeiro parágrafo, ele está dizendo que a nossa lei, né, a lei que convivemos aqui na Terra durante essa nossa existência, ela capta muitas falhas, mas nem todas. Ela normalmente, ela aqui está dizendo que ela pega aquelas falhas que são mais desastrosas para a sociedade, mas que muitas, né, não são verificadas. E a gente vê isso no dia a dia, né? Quantas coisas na lei humana, nossa lei, que rege as nossas vidas aqui, deixam passar tantas coisas, mas, para a lei de Deus, isso não é possível. Nenhuma falha, nenhum desvio passa despercebido para Deus.
né? As leis divinas, elas são, a palavra não seria implacável, elas são determinantes, né? Não tem como escapar, né? Ela é fatal, ela chega essa é uma das fatalidades da nossa vida, são as leis divinas. E somos regidos, né, por uma lei, né, divina, e por isso ela é cumprida, que é a lei de causa e efeito. Então, tudo que nós fizermos que saia dessas leis, né, dessas leis divinas, a gente vai ter que se responsabilizar por isso. As consequências serão inevitáveis, né? Não seja num caráter punitivo, né? Não é essa a ideia da lei de causa e efeito. A finalidade é a nossa evolução, é que a gente retome novamente esse caminho, né? É o refazimento desse caminho que a gente se desviou, né? Então, a lei humana, ela tem as suas falhas, mas as leis divinas, não. Continuando aqui, os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, a fim de evitar futuramente o que redundou para ele numa fonte de amarguras. Se não fosse assim, não haveria motivo algum para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, por conseguinte, a sua felicidade futura. Olha, conforme eu falei aqui, a finalidade da lei, né, de causa e efeito, que é a que está se referindo, não é de punição, porque, na verdade, a lei de Deus, todas as leis são leis de amor, né? Então, não é o caráter punitivo, é de aprendizado mesmo, né? É uma ferramenta de refazimento mesmo do caminho que se saiu, né? Do caminho que se tomou erradamente. Né? Então, eu vi aqui mais o que falou. E é isso mesmo. Então, é um caminho de refazimento, não é o caráter punitivo, é uma sinalização que muitas vezes a gente não está fazendo a coisa certa, né? Então, é isso. Continuando aqui, algumas vezes, porém, a experiência chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e turbada, quando as forças já estão gastas e o mal é irremediável. O homem põe-se a dizer, só no começo da vida eu soubesse o que sei agora, quantos passos em falso seria evitado. Se tivesse que recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente diversa. No entanto, já não há mais tempo. Como o operário preguiçoso que diz, perdi o meu dia, também ele diz, perdi a minha vida. Mas assim como para o operário o sol se levanta no dia seguinte, dando início a uma nova jornada que lhe permite reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então, a misericórdia de Deus está sempre nos dando uma oportunidade de refazimento, né? E aqui está falando da reencarnação, né? Então, assim, não é o caráter de punição e sim de aprendizado. A misericórdia de Deus sempre nos dá a oportunidade de refazermos, né, de retomarmos esse caminho que deixamos. E, assim, e nem sempre, muitas vezes, essa repetição, né, dessa prova que a gente não foi bem, digamos assim, numa
numa encarnação e a gente precisa repetir, muitas vezes ela vem de uma forma de dor, né? Ou de lágrimas, ou de dificuldades, mas que não tem, eu já falei várias vezes, a gente precisa entender que é uma nova oportunidade, né? E se a gente seguir a lei natural daquilo que nós nos comprometemos, né, durante o nosso projeto, que a gente não precisa sofrer, na verdade, a gente não tem a necessidade do sofrimento. A dor existe em algumas situações de reparação, mas o sofrimento é uma continuação, que é uma opção nossa, né? Tudo que acontece com a gente nós mesmos, né, que provocamos, que causamos. Por quê? Porque junto dessa lei de causa e efeito existe a nossa liberdade, de acordo com a nossa evolução, de escolher, né? Que é a lei do livre-arbítrio. Então, a gente tem que entender isso, que a gente vai ter sempre uma nova oportunidade de refazimento e, assim, tentar seguir as leis divinas, porque quanto mais a gente entender, né, que estamos submetidos a elas e seguir o curso, né, natural, menos chance a gente vai ter de ter que repetir a prova, por exemplo, né? E recomeçar de novo. É isso, Francisco, João, passo para vocês, se vocês quiserem complementar alguma coisa, completar. Esse foi o entendimento desse item 5, causas atuais das aflições, né? Para mim, está mais do que explicado, esclarecido, né? Então, assim, né? Eu acho que é um texto importante, né? Acho que a gente só não deve, porque o Pai sempre dá uma oportunidade, a gente ficar contando com isso e incidindo no erro. Por quê? Porque nós estamos atrasando a nossa evolução, nós estamos perdendo a oportunidade de um dia não estarmos mais sujeitos a aflições que nos afligem hoje, né? Então, eu acho que está bem, mas você explicou muito e muito bem. Graças a Deus por isso. Graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus. E cada um que for nos ouvir tem sempre uma recomendação. Se puder, inicia a leitura do capítulo, desde o item 1. Se puder ainda, volte, vá lá, lê o capítulo 1, 2, 3, 4. É porque é pedagógico, né? Vai nos trazendo conhecimentos complementares. Então, vamos lá ao nosso estudo. Deixa eu colocar uma coisa que de uma aula ontem do desenvolvimento mediúnico, me ocorreu uma coisa, né? De perguntar para a turma, né? Vocês estão entendendo o que nós estamos estudando? Cada um de nós está... o tema era Escolha das Provas do Livro dos Espíritos, né? Turma de primeiro ano. Então, assim, aquilo nós estamos entendendo, tá? Entender, eu estou entendendo, está escrito, né? Segunda pergunta, eu estou acreditando? Porque isso que eu estou estudando
é o que a doutrina espírita nos passa como uma verdade. Se eu paro e digo, não, eu não estou acreditando, então eu tenho que dar uma parada. Por que eu não estou acreditando? Está mal explicado? Ou eu não aceito isso? Se eu não aceito, eu tenho que pensar. Talvez a doutrina espírita não seja o meu caminhar. Pode ser para muitas pessoas. Então, entender, né? Depois, eu acredito, por exemplo, se nós estivéssemos falando como foi citado aqui, o Pai sempre nos dá, no Evangelho, sempre nos dá uma nova oportunidade. O que isso significa? Reencarnação. Eu entendi que é isso? Tá, entendi. Eu acredito nisso. Tem denominações religiosas que não aceitam a reencarnação, como muitas aceitam. Não é apenas a doutrina espírita. Então, acho que essas perguntas são importantes. E aí, a partir disso, eu dei uma modificadinha na apresentação do nosso estudo, né? Então, olha só, nós vamos ver a capa já já, né? No estudo, o programa Conhecendo, está escrito aqui embaixo, o Espiritismo, é isso. Nós estamos aqui, querendo conhecer o Espiritismo e abrindo nossos braços para quem quiser vir. 3 tomos, como nós já falamos, nós estamos no primeiro e no módulo 4. Os módulos variam de números de roteiro. Este tem como título, vamos lá, Existência e Sobrevivência do Espírito. Eu sei o que é espírito. Eu acho que eu sou só matéria ou que eu tenho algo mais. Por que eu tenho que estudar isso? De começo, eu já digo, a doutrina espírita ela se alicerça num tripé. Ciência, ela vai sempre pela fé raciocinada, pegar ajuda da ciência, né? Valéria ficou aqui falando bastante sobre a questão das leis humanas em termos de punição, mas que não cobre tudo, né? E aqui nós estamos diante de uma doutrina, num tripé, que ela vai buscar, ela cuida da ciência dos espíritos. Ela parte de que nós não somos só matéria, que a matéria, esse corpo, ele um dia termina o fluido vital, tem o desencarne, né? Mas o espírito não. E é o espírito que é o princípio inteligente, que é quem anima essa matéria. Eu estou entendendo isso? Eu acredito nisso? Mais ou menos, não acredito. Acredito muito, porque para seguir na doutrina essas perguntas precisam ser feitas. Então, esse módulo 4, que vai estudar a existência, existe ou não existe? Como eu posso ter certeza disso? Olha só, não é acreditar, não. Não é São Tomé, não. É ter certeza. É olhar para si e dizer, eu tenho certeza, ou não. Ou eu não tenho.
é individual. O nome disso é fé. E fé não se compra no supermercado. A fé se constrói. Ela é construída individualmente, né? Então, o título é esse. É isso aqui que nós estamos estudando. Aqui, muito rapidamente, que nós mostramos sempre. Quando eu estou falando no tripé, né, que tem a parte científica, filosófica e religiosa, o que é a parte filosófica? A parte filosófica, quando eu paro e pergunto quem sou eu, de onde eu vim, por que eu estou aqui, qual o propósito de eu estar aqui e para onde eu vou, né? Quem sou eu no meio desse universo? Como esse universo foi criado? É a primeira vez que eu estou aqui, o meu espírito está vivenciando uma experiência na matéria. Quem estuda a doutrina espírita responderá imediatamente, com base nesse estudo, que com certeza não, que não é isso. Gente, Vaninha chegou. Olha aqui só, Vaninha, só um parênteses muito rapidinho. Vânia Amparo é uma pessoa muito cara para mim, minha parceira de desenvolvimento mediúnico e uma pessoa que a forma com que ela passa pelas aflições vem comprovando tudo que nós estamos falando aqui. Né? Bom, muito bom ter sempre você conosco. Então, essa daqui são as obras, não é o nosso objetivo ficar falando sobre elas, mesmo porque nos primeiros módulos, eu não sei em que modo, mas nos primeiros nós estudamos o que cada obra falava. Aqui estão as capinhas do livro, quem for comprar, toma cuidado para comprar a versão atualizada, porque há 40 anos a FEB toma o cuidado de vendo a forma pedagógica melhor de apresentar o estudo e por aí ela vai. Né? Então, como eu falei, são 3 tomos só para a gente fazer a abertura. Né? Então, tá bom. O objetivo, como nós já falamos, é esse: propiciar o conhecimento a respeito da existência e da sobrevivência do espírito. Colocar uma coisa aqui importante. Por mais que sejamos estudiosos, por mais que dediquemos parte do nosso tempo estudando, tem conhecimentos que pertencem ao Pai e que, com certeza, nós não teremos. Bom, o que tem de novidade? Espero um pouquinho, porque eu pretendo fazer aqui. Eu quero vir para aqui. Eu quero pular alguns, né? Então, no nosso estudo, tudo começou assim, né? Quais são os elementos gerais do universo? E aqui estão colocados 3 elementos. E desses 3 elementos, aqui ficou melhor de nós vermos, né? É o que chama da Trindade Universal. Né? E nós temos lá em cima Deus. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Não é o quê? Deus não é o velhinho de barbinha, de cabelo branco. Não é muito mais, mas muito,
muito mais do que isso. Isso nós estudamos no módulo 3. Está tudo gravado e tem a obra. E tem 2 elementos aqui, o espiritual e o material. Mas espera aí um pouquinho, por quê? É aqui. Ele não aceita voltar. Quando eu quero ir, ai, que pena, não volta. Não volta. Não volta. Ai, que pena. Que pena, que pena, que pena. Ah, mas eu venho por aqui. Não é você que eu quero. Tenha um pouquinho de paciência, eu juro que eu vou ter. Eu quero o slide de número 11. Eu quero esse. Achei. Então, um dia eu chego lá. Aqui vem uma definição de espírito. Nós já passamos por ela. Não, a gente podia não ter um slide e a gente perguntar, mas o que é espírito? Vocês não dizem que a doutrina espírita é a ciência dos espíritos, né? Então, aqui tem uma definição, um conceito. Pode-se dizer que os espíritos, quem é esse espírito? São seres inteligentes da criação. Agora, percebam uma coisa, aqueles 2 elementos, espírito e matéria, estavam com E minúsculo e com M minúsculo. Nós já passamos por ele. Aqui nós estamos falando de espírito com E maiúsculo, ou seja, daquele elemento geral, o Pai nos criou. Então, João Santana tem a evolução espiritual dele. Ele é que constrói a sua evolução. Valéria tem a dela. Eu tenho a minha, a Carmen, Vaninha, todas, cada um é o que a gente chama de individualização. Quem quiser consultar melhor, Livro dos Espíritos, questão 76 a 82. Muito bem. Aqui diz, como podemos definir uma coisa quando faltam palavras, termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Uma explicação cabe aqui. Os espíritos, por mais esclarecidos que sejam, eles respeitam o nosso nível evolutivo. Um professor aqui, né, que encarnado trabalha como professor, ele não respeita toda a capacidade cognitiva do aluno, ele não respeita a idade até biológica do aluno? Claro que sim. E com relação à espiritualidade, também não é diferente. Aí eles ainda perguntam, né? Um cego de nascença, ele pode definir a luz? Ele nunca viu a luz. Como ele vai ver? E todo aqui tem o número das perguntas do Livro dos Espíritos. Aí vou eu. Quando diz que nós já vimos, o que me aborrece aqui um pouquinho, sabe o que é? Quando nós falamos aqui que os espíritos são
os seres inteligentes que nós falamos, que a gente chama muito de ser imaterial, nós já vimos. Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo é o termo. Isso recapitulando conceitos. Eu sou espírito, eu não sou matéria, eu sou espírito, vivendo uma experiência na matéria. Eu não sei definir o que eu sou, enquanto matéria eu sei. Sou filha de Valentim, de Eda, nasci no dia tal, não vou dizer aqui, é claro, né? No ano tal, imagina se eu vou dizer isso. Nem em pensamento, né? Minha identidade é essa, meu título de eleitor é esse, eu tenho como dizer quem eu sou, mas quem é o meu espírito, né? Então, eles vêm nos explicando que nós dizemos que eles são imateriais e não incorpóreos só para nos ajudar. Eles descem ao nosso nível. É só por uma questão de entendimento. Agora, eu quero dar um pulo grande, porque navegar é preciso aqui, mas tem que dar certo. Deu. Então, olha só, nós voltamos. Olha aqui, a letrinha minúsculazinha, ó. Elemento espiritual, elemento material. E aqui tem, que nós já estudamos, nós não vamos voltar. Peguem nas gravações, porque nós precisamos avançar. Ali no meinho tem assim, o fluido cósmico universal. Pois é. A partir desse fluido cósmico universal, é que Deus foi construindo tudo, todo o universo. Até o dia que foi possível, né, ter uma matéria em que o espírito pudesse viver sua experiência aqui. E tudo isso, matéria é tudo, nós já falamos aqui, é a canetinha, é a borrachinha, é o meu corpo, é a luz que está acesa, é a água do mar, é o computador, é o caderno, é tudo, com combinações diferentes. Quem lembrar, nós chegamos a citar aquele vídeo que nós somos poeiras das estrelas. Verdade, que diz que a estrela, o que isso significa dizer? Estrela nasce, vive e morre. Só que tem que a estrela tem matérias, combinações que a nossa matéria não tem. Fácil de ver isso. Se eu olhar para o céu e ver a lua brilhando, né? Uma estrela, o sol. Eu não sou aquela estrela. Eu não sou igual. Sou diferente. Tem combinações diferentes. Aí vamos ver aqui. Eu estou olhando porque eu marquei o que eu quero pular, né? Então, a gente, só para dar uma colinha, é uma espécie de campo primordial. É uma substância simples, primitiva. Foi a partir dali, desse fluido cósmico universal, que o Pai, ele aqui embaixo está dizendo, vai fazendo combinações, né? A Valéria tem aqui, no estudo, ela pegou do tomo único, terceiro, do EGE, ela foi pegando uma definição, é uma matéria primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza.
Eu gosto muito dessa. Inclusive, na aula, acho que do dia 20/7, nós terminamos aqui. E nela eu tinha cometido um erro de digitação que aqui está corrigido. Então, o fluido cósmico universal ele pode ser entendido como plasma divino, arauto, cujo significado está aqui em parênteses, sopro, aspiração longa do Criador, criado por ele, plasmado, combinado, né? Tem no capítulo, módulo 7 do tomo 1, tem a escala desses elementos, mas depois nós vamos chegar lá. Então, eu aqui, deixa eu ver em que número eu estou, pulei, aí vou aqui no 26, que vai dizer a natureza do espírito. Então, da onde vem, né? Visto que há dois elementos, nós já vimos, né? Que é o elemento espírito e o elemento matéria, acima de tudo, Deus. O elemento inteligente ou espiritual permanece com E minúsculo. E o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são formados de elemento material. Eu vou tentar achar uma coisa que, se eu não achar, eu vou ficar triste. Mas eu acho que está aqui. Olha o que eu vou ler. Isso está no tomo 1, na página 279. A matéria não é o nosso tema. Nós não estamos estudando matéria. Nós estamos estudando espírito. Mas vou falar da matéria. A matéria tem origem no fluido cósmico universal, também conhecido como éter, ou matéria cósmica primitiva. A definição, o conceito que Valéria buscou lá, que nós já passamos aqui os slides. Tá bom, então é isso. Agora, o que eu quero ler? Vou ler devagar. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a eles, agregadas em processo de comunhão indescritível. E eu posso ir parando por aqui e eu quero repetir. Nessa substância original, no fluido cósmico universal, ao influxo de Deus, operam as inteligências divinas a eles, a Deus, agregadas. O que significa dizer isso? Significa dizer que no momento da criação, isso aqui, sabe em que livro está? Já digo, já. Espera aí um minuto. Sim, Evolução em 2 Mundos, do Chico, no capítulo 1. Isso que eu estou lendo não é invenção. Está no livro do Chico, que é essezinho daqui. Evolução em 2 Mundos. Espera aí um instante.
esse daqui. Espero que esteja dando. Então, tudo aí documentado, do André Luiz, psicografia do Chico. Prestem atenção, nós não tínhamos falado nisso. Nós não tínhamos falado sobre isso. Esse tema, ele me chamou a atenção quando eu, assistindo um vídeo de um grande palestrante, ele começa não com essa citação da evolução em dois mundos, mas ele começa a questionar quem é esses que estavam com eles. O que são chamados os seres crísticos. A definição que nós temos, que é a sabedoria suprema, princípio de todas as coisas. Mas antes de começar as combinações para definição da matéria, ele já estava bem assessorado. Isso é um dado importante. Já falei, página 279 do tomo 1. Né? Então, tem uns itens aqui que, em vez de ir passando, eu vou preferir ler. Né? Percebam que eu estou voltando um pouco. Deixa eu botar o João para cá, ele caiu. Ele está aqui. Então, assim, né? Um outro slide, né, vai dizendo assim, né, que o espírito, na realidade, o espírito com E maiúsculo, o espírito da Valéria, o espírito do João e por aí vai, o meu, né, ou seja, individualizado. Nós não sabemos exatamente na época exata em que a individualização acontece. Né? O que está escrito é que o início da individualização espírito com E maiúsculo, nos seres inferiores da criação, que o princípio, ou seja, o elemento inteligente se elabora. Então, o princípio inteligente, o espírito, ele começa a ser elaborado lá nos seres chamados de inferiores. Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. 7, 28, 29. É esse que eu quero. Né? Está aqui. Aqui tem, se nós formos reduzir, o que isso significa, né? Quando está escrito aqui. Entra, então, no período de humanização, começando a ter consciência do futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Então, o que significa a individualização? É esse período de humanização. Né? Eu começo a ter consciência, o meu espírito começa, então, a ter consciência
do futuro, leitura do Evangelho de hoje, saber diferenciar o bem, está escrito aqui, capacidade de distinguir o bem e o mal, e a responsabilidade pelos seus atos. Encaixe perfeitíssimo com livre-arbítrio. E aí eu tinha preparado um resumo que eu gostei muito, que era para a gente fazer um encaixe, né, com o ponto que nós paramos no último estudo, que era falando sobre os exilados de Capela. Mas nós chegamos na nossa hora. Então, o que nós fizemos? Sim, espera aí que tem uma coisa, não é esse livro que eu quero. Eu quero o livro dos Espíritos. Gente, se tiverem um tempo, quem for participar do outro encontro, dá uma lida na questão 607A, 607A, do Livro dos Espíritos, cuja pergunta é, só para dizer o título da pergunta, tá? Deixa eu tirar aqui o slide. Assim, poderíamos considerar a alma, bom, só para explicar para quem não souber, qual a diferença entre espírito e alma? Espírito individualizado, com E maiúsculo, é quando ele está desencarnado, né? Então, ele está, como nós chamamos, na erraticidade, na pátria espiritual. E alma? Alma tem uma questão do Livro dos Espíritos que vai deixar bem claro. Alma é o espírito encarnado. Essa é a diferença. É o mesmo espírito, só que agora ele está encarnado, preso à matéria. Mas por que é importante saber essa diferença? Sim, é uma das primeiras perguntas. Eu não estou sabendo de cor. Eu trabalhei com essa questão essa semana numa turma, né? É importante, sim, é importante. Senão, quando você estiver lendo uma obra complementar, ou você estiver lendo mesmo as obras do Pentateuco, você se confunde, você se perde. Então, a pergunta é sim. Assim, poderíamos considerar a alma, que é o nosso espírito encarnado, como sendo o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Então, fica para a leitura e a gente, na próximo encontro, fecha esse bloco trabalhando essa pergunta também. Procurem, quem puder, quem tiver o Livro dos Espíritos, a questão que define alma. É bem no iniciozinho. Vai no índice sequencial, no sumário. Vai lá no sumário, procura onde está escrito, acho que é definição de alma, alguma coisa do tipo. Está bem ali. Gente, tempo mais do que esgotado, 4 minutos de avanço. Aí volta aquela pergunta. Entendemos? Eu sei pegar um papel e escrever da minha maneira, com as minhas palavras, com o meu entendimento, minha compreensão, o que é espírito. Eu tenho uma ideia de quando ele surge. Isso é importante. É a parte filosófica. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que estou aqui? Por que tudo isso? Para onde eu vou? Né? Então, gente, vamos juntando
nossos sentimentos, nossos pensamentos e vamos fazendo uma pequena prece. Deus, Pai amado, gratidão pelo teu carinho, pelo teu zelo, por ter nos dado a lei do progresso, por estimular tanto a nossa motivação para a nossa evolução espiritual, Pai. Gratidão por tudo. Agradecidos, pedimos, protege o nosso final de dia, Pai, a nossa noite. E, sobretudo, Pai, como foi lido na ambientação de hoje, que esse estudo e todos os que realizamos nos levem a identificarmos as nossas deficiências, os nossos atos menos felizes, para que possamos, a cada dia, permitir colaborar com a evolução da nossa essência, do nosso espírito, que é imortal. Graças a Deus. Gente, beijo no coração, gratidão por tudo. Valéria, gratidão pelo estudo do Evangelho. Obrigada, Francisco. Uma boa noite. E o João caiu de vez. Boa noite para ele também. Para ele também, nosso anjo da guarda. Sim. Vamos, então, terminar a transmissão. Vaninha, Carmen, beijo. Beijinho, Valéria, beijo. Beijo. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.